Estamos ao vivo. Bom dia, Antoine, bom dia, Adriano. Prazer enorme estar aqui com vocês. Antoine, eu vou falar um pouco, até as pessoas entrarem na sala, né? Eu vou falar um pouco, daí eu dou uma enrolada, digamos assim, até chegar em você. Eu deixo as pessoas entrarem, mas, de novo, só para lembrar, nós estamos comemorando aqui os 15 anos da SMPED, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e para não ficar parados, e a gente não está parado, a Secretaria tem feito muita coisa nesses dias, contatos com as entidades, linhas de crédito, doações, uma série de frentes, mas a gente achou por bem fazer esses lives também, para homenagear aquelas pessoas que seriam homenageadas por nós no evento de aniversário da Secretaria, que seria nos dias 2 e 3 de abril. A gente teria um seminário e depois do seminário a gente teria uma homenagem, né, às pessoas que foram importantes ao longo do tempo para esse contexto da Secretaria, não só a Secretaria em si, mas para a CPA também, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, para o próprio Conselho da Pessoa com Deficiência. E nós estamos aproveitando para entrevistar essas pessoas aqui. Assim a gente continua, né, trabalhando, continua difundindo conhecimento, informação, continua gerando conhecimento e informação, porque as entrevistas têm sido muito boas, né, e têm atingido um público muito, né, surpreendente. Eu fico estou espantado até com a quantidade de gente que tem nos assistido. A gente já falou esses dias com a Célia Leão, falamos com a secretária nacional, que é a Priscila Gaspar, falamos com outras figuras muito interessantes, e agora chegamos a você, meu querido Antoine Daher. Antes de começar, eu queria aqui, por favor, então, postem de novo a questão do web captioner, que a Vivian Santos não viu. Respondam para ela, especificamente, a questão da legenda, por favor. Mas responde para ela também, individualmente, para ela ver, né? Não só no grupo, mas para a pessoa em si, para ela saber que tem legenda. Porque, além de Libras, nós estamos aqui com o nosso querido Adriano, que tem nos acompanhado, nós também temos legenda usando um outro aplicativo. Então, toda a comunidade com deficiência auditiva, sejam os surdos que usam Libras, ou os surdos oralizados, ou que sabem português, podem nos acompanhar. Bom, a gente já tem um número razoável de pessoas. Queria cumprimentar aqui a Vivian, né, que reclamou da falta de legenda. Queria falar oi para a Cláudia Mondim, para o Rafael Boiati e para todos que estão aqui com a gente. Bom, novamente a gente está aqui com o Antoine Daher, meu amigo pessoal e presidente da Casa Hunter e da Febra Raras. O Antoine, a gente se conhece há relativamente pouco tempo, mas foi um dos grandes acontecimentos, não só para mim em termos pessoais, mas para a própria secretaria, esse envolvimento, esse conhecimento, essa amizade e essa parceria com o Antoine e com a Casa Hunter. A Casa Hunter ela trabalha com doenças raras, faz uma série de ações, o Antônio vai falar sobre isso aqui, uma série de ações voltadas a doenças raras, mas o Antoine tem impresso, tem dado a questão do advocacy sobre doenças raras um ritmo, um profissionalismo, uma seriedade, né, uma competência que a gente muito poucas vezes vê nesse cenário de advocacy e principalmente ligado à saúde. Talvez a gente veja isso em outras áreas, né, onde
empresas estão organizadas, mas sociedade civil, Antônio, é muito difícil ver o que você tem feito, tá certo, com a ajuda de muita gente, mas o que você tem feito pela Casa Hunter, com a Casa Hunter, pelas doenças raras, né? E, de um modo geral, como eu disse, é um exemplo para outros grupos de pressão, para outros grupos de direito, né? Usarem esse exemplo e seguirem esse exemplo para conduzirem suas ações. Então, agora, como eu disse, a gente já está com um número razoável de pessoas aqui, a Rosana Rio, a Paola Massari, o Leandro Ferreira, a Vanusa Batista e muitos outros, dezenas de pessoas. E eu queria dar bom dia para você, Antônio. Eu queria que você contasse um pouco, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem que é o Antoine Daher? Quem que é o Tony Daher? Primeiro lugar, boa tarde, Dr. Cid, boa tarde, Adriano, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de te dar parabéns pelos 15 anos, né, da Secretaria, mas especificamente pela tua liderança, pela tua sensibilidade, pela essa amizade e parceria que também supera um trabalho comum de um gestor público, né? A tua sensibilidade e profissionalismo nos colocou numa responsabilidade também maior. E tuas palavras também nos coloca também numa responsabilidade maior para cada vez mais a gente atingir mais nossos objetivos. Espera um pouquinho, aumenta um pouquinho o seu volume, Tony. Se você conseguir, isso, aumenta um pouquinho o volume para as pessoas te ouvirem melhor. Ok, eu vou falar mais alto, né? Melhorou. Melhor. Então, que é o Tony Daher? O Tony Daher, mais que eu vou falar, né? Eu sou empresário, cientista político, mas todos esses cargos, presidente da federação, presidente da Casa Hunter, o cargo mais importante que eu posso te falar, eu sou pai do Anthony. O pai do Anthony, ele que foi o início de todo esse trabalho que foi feito pelas doenças raras através da Casa Hunter. Meu filho Anthony hoje, aliás, dia 20 completa 11 anos. Ele foi diagnosticado com 3 anos de idade com uma doença muito rara, chama mucopolissacaridose tipo 2, e foi as dificuldades, né, para fazer o diagnóstico, dificuldades para ter manejo correto para tratamento de uma doença rara, independente das condições materiais. Não importa se você pode ter acesso aos melhores médicos do país ou você não tem acesso, as dificuldades são as mesmas frente a um diagnóstico correto e a um tratamento eficaz, né? Quando falo tratamento, envolve uma equipe multidisciplinar. E que nós temos com a Secretaria Municipal de Deficiência muita coisa em comum no trabalho. Quando falo de doenças raras, eu falo de pessoas com deficiência, porque as maiorias que têm doença rara, eles têm deficiência física, né? Então, o trabalho é complementar, né, entre as doenças raras e as que têm deficiência física. Eu gostaria também aqui de agradecer muito teu empenho frente à lei municipal, tá, de doenças raras que foi criada ano passado, né, que foi aprovada ano passado, que cria o programa de apoio às pessoas com doenças raras. Foi muito notável, né, teu empenho à frente disto, e se não fosse para tua ajuda, também a gente não ia ter esse sonho de poder realizar a construção de um centro de referência em São Paulo. Esse núcleo que você lutou muito, né? Junto conosco, tivemos a promessa do prefeito. Eu acredito que todos que nos estão assistindo têm que saber disto, que eu espero que logo a gente vai ter a aprovação de cessão do terreno da prefeitura para a construção do primeiro centro de doenças raras no estado de São Paulo, onde vai ter diagnóstico completo, vai ter pesquisa clínica, vai ter atendimento multidisciplinar de uma equipe completo, vai ter educação continuada. É esse que nós precisamos hoje, de ter um núcleo que atende às demandas, que consegue atender de uma forma sustentável
também para o governo, para o Estado, para o município, e que trabalha junto com esses entes governamentais para dar mais sustentabilidade e visão, né? É uma conscientização maior para que nós temos um grande número de pessoas com doenças raras e com deficiência que, infelizmente, não tem esse apoio, não tem conhecimento, não sabe aonde buscar apoio. E esse é o trabalho fundamental da Casa Hunter, que faz esse link correto entre a pessoa com doença rara, entre os centros de atendimentos específicos para doenças raras, também junto com as secretarias que podem também atender essas pessoas e minimizar o impacto das doenças no dia a dia deles. Bom, eu queria que você contasse, né? Você falou que então o seu principal, quem é o Tony Dyer, o principal papel do Tony é ser pai do Anthony, né? Eu queria que você contasse um pouco mais o que é a doença rara que seu filho tem, né? Como é que ela se manifesta, porque a maioria das pessoas não sabe o que são doenças raras. E tem muitas doenças raras, né? A gente fala em milhares de doenças raras. Inclusive, como você disse, existe uma confluência, um encontro muito grande entre doenças raras e deficiências, né? Queria que você contasse um pouco mais, né? Como é que é a doença de seu filho, as limitações que ele tem, né? E essa vida familiar com alguém que tem uma doença rara. Exato. Em primeiro lugar, as doenças raras, hoje catalogadas, são em torno de 8.000 doenças catalogadas no mundo inteiro. Existem algumas doenças ainda que não são conhecidas, né? Está em fase de descobertas. Cada doença rara, ela é rara em termos de quantidade, mas se junta a todos, são em torno de 13 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com um tipo de doenças raras. As doenças raras são divididas em vários eixos. Entre elas tem o eixo chamado de erros inatos de metabolismo. Tá? Falando de doenças raras, também para não esquecer, 80% delas são de origem genéticas. Então, a criança nasce com essa doença rara. Nasce com um tipo de doença rara. Erros inatos de metabolismo, meu filho sofre com uma doença chamada síndrome de Hunter, uma doença lisossômica, que faz parte do grupo dos erros inatos de metabolismo, que são formam 500 doenças. Então, ele nasce com uma falta de enzima, tá? Para explicar para quem está nos assistindo em termos mais fáceis, essa enzima ela é responsável para reciclar o lixo, um tipo de gags, né, chamado açúcares, né, que acumula dentro da célula e leva a célula à deteriorização completa e à morte dessas células. Então, ele leva à degeneração dessas células, né, e à morte dessas células durante poucos anos de vida. E o que acontece? Então, ela é uma doença multissistêmica, ela acomete todo o sistema, né, do corpo inteiro, desde o sistema nervoso até todos os órgãos, levando a uma degeneração, a problemas físicos sérios, cardiorrespiratório, né, fígado, baço, esquelético inteiro fica acometido, né, podem até, em pouco tempo, não conseguem mais andar, né, alguns deles, né, depende da severidade da doença, e também leva a óbito, se não tem tratamento eficaz, ela pode levar a óbito primeiros anos de vida. Tá? O maior desafio que a gente tem no Brasil hoje para as doenças raras são um diagnóstico preciso. Tá? Por isso, nós precisamos de ter um centro onde essas pessoas que não conseguem fazer os diagnósticos, esses médicos que não têm como fazer os diagnósticos, mesmo com exoma, com sequenciamento genético, hoje, você tem muitos pacientes que não têm diagnóstico ainda fechado. Hoje, eu posso falar que a Casa dos Raros, que está sendo construída em Porto Alegre, ela foi considerada pela metodologia aplicada por uma equipe que trabalham na Casa dos Raros, liderada pelo professor Roberto Giuliani. Nós fomos considerados entre os grupos mais seletos do mundo que consegue fazer diagnóstico das doenças não diagnosticadas. Das doenças que, após você fazer exoma, após você fazer todas as pesquisas, todos os testes genéticos,
Mesmo assim, o médico não consegue dar o diagnóstico correto. Nós temos metodologia hoje que a gente consegue fazer esse diagnóstico. Eu posso te dar um exemplo, sem citar nome, por respeito à paciente e à família, claro. Eu tive, no nosso cenário de doenças raras, que o senhor participou agora, um mês atrás, né? Tivemos uma família lá. Essa família, ela tem muito posse, tem muita condição, né, material de ter os melhores médicos do mundo. Tem uma filha de 10 anos, que até o momento eles não tiveram um fechamento de um diagnóstico correto. Aí chamei o professor Roberto Giuliani, eles contaram que até trouxeram médicos dos Estados Unidos para ficar na casa deles 2 semanas para observar, fizeram um sequenciamento genético, fizeram testes para eles, para a família, passou para os melhores especialistas em São Paulo, até 10 anos de idade, a criança não tinha diagnóstico. Através da equipe do Roberto Giuliani, conseguimos fazer o diagnóstico em menos de uma semana. Menos de uma semana. Então, isso que eu quero passar para todo mundo. Doenças raras não podem ser tratadas de uma forma, vamos dizer assim, às margens, né? Do qualquer jeito. Doenças raras têm que ser tratadas com precisão, para ter diagnóstico preciso e tratamento preciso. Não basta só investir em recursos materiais. Nós precisamos de recursos humanos e que mais falta no nosso país. Por isso, nossa luta é parceria para brigar da forma positiva, para ter um lugar onde podemos atender as pessoas de uma maneira digna, competente, e só através desse atendimento que a gente vai dar sustentabilidade para o SUS. Porque nosso SUS sangra quando ele não faz o diagnóstico correto, nosso SUS sangra porque as pessoas ficam internadas anos e acabam falecendo antes de 5 anos de idade, sem diagnóstico preciso. Então, só enfrentar problema de uma maneira competente e construindo esse centro, trabalhando junto com outros hospitais, mas ter esse núcleo que vai ter os protocolos corretos, diagnóstico correto, da forma mais barata possível, né? Porque nenhum sistema do mundo consegue pagar 10 mil ou 7 mil sequenciamento genético para todo mundo que precisa. Nós temos condição de fazer tudo isso de uma forma mais barata, ter pesquisas clínicas, ter patentes nacionais. A parceria com indústrias pode trazer também uma forma de sustentabilidade. Também nós podemos ter pesquisa nacional e patentes nacional. Senão, nós não vamos avançar, vamos ter uma medicina degenerativa, vamos ter uma atenção, a atenção básica daqui 5, 10 anos vai ser degenerativa também, vai ser uma atenção não é perfeita, não vamos seguir o primeiro mundo em atender os pacientes da forma correta. Infelizmente, a decisão tem que ser tomada hoje para a gente juntos fazer um novo desenho da nova saúde, do futuro da saúde no Brasil. E você fala muito, né? Eu tenho, obviamente, presto muita atenção no que você fala, principalmente nos eventos e tudo mais, e você diz que o futuro da medicina é a genética, né? Que essas questões, ou muitas dessas questões, vão poder ser corrigidas, não a nível de medicamentoso, mas em nível genético. Como é que isso vai se dar? Acho que isso é uma questão que ninguém, ou muito pouca gente de quem está nos ouvindo, tem essa dimensão da questão e do problema. Explica para a gente como é que é essa medicina genética no futuro. Isso mesmo. 15, 20 anos atrás, quando foi feito o mapeamento de DNA, começou a entender como o corpo humano funciona e que causa as doenças, né, no corpo humano, igual diabetes, pressão alta, todos os tipos de doenças comuns têm origem genética, predisposição genética, o câncer também da mesma forma. Então, com a exploração da genética humana, os cientistas começaram a enxergar, se a gente corrige aquele gene que está causando esse defeito genético dentro do corpo humano, a gente consegue curar esse paciente. Então, o caminho hoje, através do mapeamento de DNA, é corrigir
o gene responsável por causar essas doenças, né? Por isso, a oncologia foi a primeira que entrou nesse mundo de genética, e hoje muitas terapias, que nem imunoterapia, ela trabalha com genética. A terapia gênica, né, dentro da oncologia, especificamente para a leucemia, é feita através da genética. Terapias celulares, tudo envolve a genética. Aí você não vai ter um medicamento para tomar para o resto do ano, você vai ter tipo uma terapia gênica, um vetor, né, onde você coloca a correção desse vetor e manda para o gene que está em defeito, ele faz a correção desse gene, e esse gene, em vez de causar problema, ele começa a trabalhar da maneira correta dentro do corpo humano e corrige os defeitos dentro do corpo humano. E hoje nós estamos vendo a maior prova disto, que até para diabetes tipo 1, que é totalmente genética, a pessoa nasce com problema diabético tipo 1, umas empresas já estão em fase 2 e 3 para fazer a terapia gênica, que é a correção, né, dessa doença que é totalmente genética. Eu acredito, os cientistas acreditam que em poucos anos, aliás, nós temos no Brasil já 3 a 4 terapias gênicas em fase clínica, em andamento, duas delas para doenças lissossômicas, a Casa Hunter que trouxe para o país, e nós estamos demonstrando, e isso vai demonstrar, né, para o mundo, que o caminho é correção daqueles genes com defeito. Agora, o que está sendo feito hoje? Mapeamento neuronal, né? E com o mapeamento neuronal, todas também deficiências intelectual vão poder descobrir muita coisa, né? Que hoje ainda é difícil você saber como funciona o sistema nervoso central. Com o mapeamento neuronal, nós vamos conseguir descobrir a cura de muitas doenças que causam uma deficiência intelectual. Então, o caminho vai mudar. Os hospitais que nós temos hoje, infelizmente, virão elefantes brancos daqui a 10 anos. Você não vai ter mais um hospital que trata todos os tipos de doença. Você vai ter hospitais que tratam eixos de doenças de uma forma mais correta e mais precisa e mais direta. Então, se hoje a gente não vamos olhar o que está acontecendo no mundo, quantas terapias, só para as doenças raras tem mais de 150 terapias gênicas em fases clínicas. Em torno de menos de 5 anos, se 30% tem sucesso, você vai ter mais de 30, 40 doenças curadas, praticamente. Para a hemofilia, está tendo terapia gênica, que são milhares de pacientes. Para diabetes tipo 1, se Deus quiser, vamos ter terapia gênica, isso cura. Então, essa transformação, nós temos que acompanhar ela. No início, custa caro. Se a gente vai fugir do problema, vai custar mais caro ainda. Se a gente enfrenta o problema e a gente vira parceiro, quanto a gente, falo a gente, a sociedade civil, junto com a secretaria, junto com o governo, o Ministério da Saúde, todo mundo, com a comunidade cientista, trabalhando junto, para serem parceiros dessa transformação, aí sim a gente consegue modernizar a SUS e atender nossos pacientes todos de uma forma democrática e de uma forma mais correta. A gente vai ter realmente uma medicina de precisão, uma saúde melhor e uma sobrevida maior para todos esses pacientes. Tirando a Casa dos Raros de Porto Alegre, você vê em algum outro lugar do Brasil isso que você está prevendo, isso que você está nos contando, de fato acontecendo? Ou seja, nós temos movimentos nessa direção no Brasil, ou nós estamos atrasados e vamos ter que esperar a Casa dos Raros aqui em São Paulo, sendo de referência, para dar esse avanço? Infelizmente, estamos atrasados. A Casa dos Raros em Porto Alegre será a primeira, não é só no Brasil, na América Latina. Tem poucos centros desse tipo no mundo inteiro. Então, a de São Paulo será a maior, claro, a maior, por causa da dimensão e da parceria que nós temos em São Paulo. E o terreno é bem maior também, né? A população se considera São Paulo um país, né? Não é somente um estado. Mas a ideia, pelo menos, ter 5 Casas dos Raros no país, tá? Em 5 zonas, para poder atender mais a população e capacitar, porque o trabalho também da Casa dos Raros não é somente atender, é também capacitar profissionais de saúde.
Isso é o mais importante, multiplicar esse trabalho. Porque hoje é complicado, porque nós não temos diagnóstico. Não é só o teste do pezinho ampliar ele. Não adianta você falar, vou ampliar o teste do pezinho de qualquer forma. Tem que ter um plano para ampliar o teste do pezinho que trabalha junto com a incorporação do tratamento dessas doenças. Tem que ser junto. Não basta eu ter teste para 100 doenças que quando não tem nenhum protocolo para essas doenças, como vai ser o manejo dessas doenças. Então, eu acredito que a Casa dos Raros, o custo dela, no início, será na construção, que não é caro. A pandemia da coronavírus acabou de comprovar que quanto a gente precisa de dinheiro, a gente arruma rápido, né? Mas o problema nosso no Brasil, que a gente espera acontecer, estourar a bomba para a gente remediar, né? Medicar ou para a gente achar solução. A Casa dos Raros é a prevenção e a solução para o Sistema Único de Saúde para enfrentar de uma maneira correta e sustentável as doenças raras. Senão, nós vamos ter também colapso na saúde. Não tem condição, nem o Estado, nem o município, nem o governo federal arcar com milhares de doenças raras. Hoje não ultrapassa hoje 22 doenças raras que têm remédio, né, no país. Daqui 5 anos você vai ter mais de 100. E aí, quem vai arcar com elas? Nós precisamos achar solução para isto. E ninguém consegue sozinho, nem o governo sozinho vai poder, nem a sociedade civil, nem a comunidade científica, nem a indústria. Todos eles precisam sentar juntos para achar uma saída, senão nós vamos simplesmente não vamos quebrar ou não vamos poder atender mais ninguém daqui 4 ou 5 anos. Isso que vai acontecer. Como é que é o quadro atual? Como é que você definiria ou contaria para a gente o que está acontecendo atualmente, né? O que aqui no Brasil, em termos... Bom, enquanto não vem as terapias genéticas, hoje você tem toda uma questão medicamentosa aí, né? Com os laboratórios, medicamentos de alto custo, dificuldade de obtê-los, necessidade de entrar com ações na justiça para conseguir... né? Conta um pouco para a gente desse cenário atual e as dificuldades que passam as pessoas e suas famílias que têm entes, né, com alguma doença rara. Infelizmente também. Nós avançamos muito, mas ainda temos bastante passos para poder realizar e para poder chegar um dia a falar, olha, estamos bem no Brasil referente às doenças raras. O que temos de positivo hoje? Em que a gente avançou hoje? Em que ainda a gente precisa avançar? Em termos de regulação para pesquisa clínica no Brasil, aprovação, fast track, priorização para fazer pesquisa e para registro de medicamento, nós podemos considerar o Brasil hoje primeiro mundo em doenças raras. A CONEP hoje aprova rápido, muito rápido, os pareceres da CONEP em torno de 25 dias. A Anvisa, as resolução 204, 205, trata de priorização de ensaios clínicos e registro de medicamento para doenças raras. Então, hoje, uma realidade no Brasil, você aprovar em 4 ou 5 meses registro de medicamento para doenças raras. Além disso, nós tivemos a resolução 260, que trata da anuência de pesquisa clínica para terapias avançadas. Terapias avançadas, falando, claro, de terapias celulares, terapia gênica, etc. Foi a primeira resolução na América Latina. Tá? Essa foi a primeira resolução na América Latina, e a Casa Hunter contribuiu muito junto com a Anvisa para ter agora, 2 meses atrás, saiu uma nova resolução para o registro também dessas terapias avançadas no Brasil. Então, nós estamos um passo à frente da América Latina toda e nós estamos trabalhando em paralelo nesse sentido de regulação com o primeiro mundo. Agora, o que falta para a gente? Tá bom, a gente tem como registrar o produto de uma maneira rápida, mas aí o acesso. Por que a judicialização ainda é grande de saúde? Por falta de implementação de políticas públicas. Ela é uma consequência, ela não é uma causa. Então, nós temos que separar o joio de trigo, é isso que o STF fez. Graças a Deus que o STF conseguiu enxergar
a excepcionalidade das doenças raras, e na última votação, foi dada a excepcionalidade para as doenças raras. Mas nós não queremos somente a garantia do STF. Nós queremos ter um sistema de saúde onde o acesso é feito de uma maneira rápida e democrática. Então, após o registro desses medicamentos na Anvisa e após o registro de preço na CMED, o que tem que ser feito? A incorporação desses produtos. Hoje ainda, nós não podemos falar que a incorporação está sendo feita de uma maneira rápida. Tendo em vista que isso melhorou muito. Até 2014, a gente teve somente um medicamento para uma doença, que é a doença de Gaucher, incorporada no Sistema Único de Saúde. Hoje temos 12 protocolos, 12 doenças incorporadas. Claro, avançamos bastante, mas precisamos avançar mais. Não podemos ficar anos para fazer incorporação, porque o sistema ainda de saúde, a Conitec, não está entendendo a gravidade do assunto que a sociedade civil, ela, em termos de doenças raras, a mais capacitada para poder dar feedback dos medicamentos e a aplicação dos medicamentos com pacientes com doenças raras. Até o próprio FDA, hoje, ele quer levar, já tá em lei lá no FDA, ele quer colocar nas medidas de desfechos clínicos da pesquisa clínica a contribuição de famílias, os relatos de famílias sobre o impacto daquela pesquisa ou daquele medicamento com os filhos que estão sendo tratados. Porque nenhum médico consegue enxergar essa diferença, mas a família que vive com a doença rara, que vive com aquele paciente, que pode opinar mais. E, infelizmente, até hoje, a Conitec não permitiu que a sociedade civil pode contribuir mais, somente na contribuição, né? Somente na, desculpa, quanto é feito as contribuições via internet, a gente pode contribuir, mas na votação dentro da plenária da Conitec, que tem 13 membros, o Conselho de Saúde é representado, o Conselho Federal de Medicina é representado, mas a Sociedade de Doenças Raras não está sendo representada lá dentro. Então, a gente não está conseguindo defender que é certo para nós, comprovar aquilo que é certo, que é errado, especialmente quando quando você faz uma pesquisa clínica, o N de pacientes que participam de uma pesquisa clínica para doenças raras é pequena. Então, nós podemos dar um feedback maior, né, para a Anvisa também e para a Conitec, quando se trata do medicamento para doenças raras. Então, ainda o maior desafio para nós é ter a incorporação mais rápida e mais democrática. Eu tenho certeza que com a incorporação, o Ministério da Saúde vai economizar mais dinheiro. Porque com a judicialização, todo mundo acaba pagando mais caro, e o próprio Ministério da Saúde, as secretarias, não conseguem fazer o planejamento. Porque você nunca vai saber quanto o juiz vai dar liminar para aquele paciente de um medicamento que às vezes custa R$1 milhão por ano. Isso traz uma confusão grande, né, para o sistema de saúde, porque ele não está preparado para receber 20 ações, ou 30 ações, ou 100 ações, né, por ano, que podem também causar problemas sérios para o cofre público. Então, a melhor coisa é planejamento. E hoje existem vários metodologia que você pode fazer incorporação e através do compartilhamento de risco, você pode limitar o número de pacientes que vão ser beneficiados anualmente dessa incorporação. Isso é um acordo entre o Ministério da Saúde e as empresas. Então, o planejamento é a melhor solução para os dois lados, para o paciente e para o Ministério da Saúde. Bom, antes da gente continuar, queria falar um hello aqui para Rosiana Pimentel, mandar um abração para você, para Camila Tavares, para Maria de Fátima Silva, nossa parceira militante aí, o Cláudio Ramilo, que está falando desde Lanús, na Argentina. Tony, nessa sua trajetória como militante, como líder, né, desse movimento, em grande medida, eu sei que sempre, a gente nunca faz as coisas sozinhos, né, mas sempre em parceria e tudo mais, mas você tem sido uma liderança destacada desse movimento.
onde você tem encontrado maior dificuldade para que absorvam essas ideias, essas propostas, esses novos caminhos? No setor privado, nas empresas, na própria sociedade civil, nas pessoas com doenças raras ou suas famílias, ou no setor público, né, nos governos? Infelizmente, no setor público. Mas não é por falta, às vezes, de parceria, por falta da continuidade. Os desenhos traçados, às vezes, mudam radicalmente por causa da política. Esse é o maior problema que a gente enfrenta. Está difícil trabalhar no médio e longo prazo. E no curto prazo, você sabe, é difícil você construir algo persistente no curto prazo. Só que hoje nós temos engajamento maior, né, do Congresso, né, de parlamentares, de senadores, até a presidência da República. Então, a causa de doenças raras hoje é mais falada em todos esses setores, né? Só que é a priorização do tema também. Sempre, o maior desafio hoje é priorizar o tema das doenças raras nesses setores públicos. Essa é a maior dificuldade. Bom, apesar... eu entendo, né, imagino que a grande dificuldade hoje seja colocar na prática as ideias, porque tem muita gente apoiando, pelo menos ou diz que está apoiando, no sentido apoiando as ideias, né, apoiando o movimento. Então, várias, né, desde da primeira-dama da República, passando por vários deputados, né, com destaque para a deputada Carla Zambelli, para a deputada Ana Maria, né, Ana Maria Meri, aqui em São Paulo, e outros tantos, né, para Rosângela Moro, esposa do ministro Sérgio Moro. Ou seja, o time de apoio tá bastante parrudo, ou seja, bem representativo. Me parece que a maior resistência são das próprias secretarias, não são? Ou seja, das pessoas que que controlam os sistemas de saúde. Não é isso? Exatamente. Kini, por exemplo... A máquina, né? A máquina. A burocracia da máquina. Às vezes, algumas pessoas, infelizmente, não entendem a necessidade e, vamos dizer assim, que nem um médico que não consegue fazer o diagnóstico, mas não quer encaminhar para quem consegue fazer, né? Vamos dizer assim. No estado de São Paulo, eu te dou um exemplo, nós conseguimos, no grupo de trabalho do governador Dória, conseguimos colocar dentro da prioridade, né, do governo para fazer a política e ter centro de referência em São Paulo. Tá? Só que dentro da burocracia, isso demorou muito para sair do papel na Secretaria de Estado de Saúde. Aonde foi mais rápido? Dentro da Secretaria, dentro da Prefeitura. Mas isso graças ao entendimento do Dr. Cid Torquato, isso falo para todo mundo saber, né? E graças também ao prefeito de São Paulo, que também foi sensibilizado pela causa e entendeu a importância. O nosso governador, ele topou, entendeu? E colocou no programa dele. Mas até o momento, ele esbarrou naquilo que o senhor acabou de falar agora, né? Nessa burocracia, né? Nessa gestão, né? De algumas pessoas que não entendem do assunto, mas infelizmente acham que entendem e querem, vamos dizer assim, dominar esse assunto ou engavetar ele, para falar da maneira franca, né? Vamos dizer assim, infelizmente. Ô, Tony, espera um segundinho só, eu queria dar um recado para esse pessoal que está nos assistindo. Claro. Olha, a gente tem mais 20 minutos de entrevista. Convidem seus amigos, né, seus conhecidos, que via Facebook mesmo, para chegarem e participarem, para quem possa se interessar com o tema. Então, é só mandar o nome da pessoa aí no Facebook dela e ela vai receber a mensagem e se tiver interesse, ela vai se logar para assistir. O tema é muito importante, muito interessante. Eu acho muito importante a gente trazer o maior número de pessoas para escutar o que está sendo falado.
Tony, foi muito simpática, né, e muito produtiva e séria aquela nossa reunião com o prefeito Bruno Covas, né? Você não achou? Muito, muito. Eu achei muito boa. Aliás, se lembra, não demorou mais que 2 semanas, já tinha indicado o terreno que será cedido para a construção desse centro, mas infelizmente a gente esbarra da própria burocracia de várias gestores, né, que até agora não saiu, né? Passou por várias etapas, falta pouca coisa, né? Sabe que o prefeito está empenhado, mas, de novo, é que você tem muitas áreas técnicas para opinarem e nem sempre você tem uma opinião consensual entre elas. A gente está monitorando esse processo, né? Eu vou ser o primeiro a dizer, né, para você e para todo mundo quando o terreno realmente for liberado. Para quem não sabe, é um terreno muito bem localizado no bairro do Butantã, numa região calma, tranquila, ao lado de uma avenida importante, para facilitando o acesso, né? Mas é um terreno que, mesmo que não seja usado na sua extensão total, que são quase 6 mil metros quadrados, né? Não, 13. 13 mil, olha lá. Se ele for usado, a metade dele já é uma grande conquista. É um terreno muito bem localizado, estamos todos aguardando as decisões da burocracia para que a gente anuncie essa grande conquista. Tony, então, quer dizer, você falou, né, das barreiras aí, das dificuldades. A gente já tem feito muita coisa. Eu concordo que a CEMIPED, nessa gestão do prefeito Bruno Covas, avançou muito como secretaria, e a gente tem estado em várias frentes. Mas eu continuo, e não por culpa da atuação do prefeito, nem dos colegas secretários, eu continuo ansioso e insatisfeito, eu quero mais. Você também quer mais. Como é que a gente faz, individualmente e em parceria, para conseguir mais? O que nós temos que fazer para que essa nossa agenda, tão importante para tantas pessoas e tão importante para a medicina, para o cenário da medicina como um todo, né? Porque são ideias novas, protocolos novos, dinâmicas novas. O que a gente tem que fazer, né, como lideranças desses setores para ter ainda mais sucesso nas nossas ações? Olha, não sei se lembra também a gente discutir quais serão os novos desafios hoje para resolver o problema de acesso, porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Saúde tem a limitação de incorporação dos novos medicamentos por causa também de falta de recurso, né? Então, eu acredito um dos desafios que a gente pode trabalhar juntos, e a Casa Hunter começou a se movimentar, né, à frente parlamentar, para a gente ter êxito nesse assunto, é criar um fundo específico para apoiar as doenças raras. Como criar esse fundo? Isso que nós temos que criar um grupo de trabalho, por causa da pandemia atrasou esse trabalho, criar um grupo de trabalho em parceria, com certeza, com as pessoas líder nesse sentido, com a sua pessoa, com algum deputados da Frente Parlamentar de Doenças Raras, com alguém do Ministério da Saúde, com empresários, também com a ANS. Como nós podemos criar esse fundo para ter apoio, né, às demandas das doenças raras, porque a maioria das terapias avançadas que nós vamos ter próximos anos também serão para doenças raras. Então, nós não podemos só contar com um orçamento muito pequeno, né, no Ministério da Saúde para tratar as doenças raras, sabendo que o caminho para tratar as doenças comuns será tratar as doenças raras. Então, se a gente hoje não enxerga esse caminho e não aposta nesse caminho e não coloca ele como um investimento, né? Colocar as doenças raras hoje, o enfrentamento delas será um investimento para o futuro da medicina no Brasil, nós não vamos avançar, infelizmente. Então, um dos desafios hoje que eu coloco é criar esse fundo,
que trabalhar juntos para ter um fundo específico para apoiar as doenças raras. Também outro desafio, trabalhar em educação, em criar cursos, isso onde entra as secretarias, super importante o trabalho das secretarias nesse sentido, para capacitar profissionais de saúde, para diagnosticar e tratar, ter um manejo correto para as doenças raras. Quando falo profissional de saúde, o pediatra, em primeiro lugar, é enfermeiros. Eles que são primeiros, né, a lidar com aquela criança que tem uma doença genética. Quando nasce a criança, quem vê primeiro, quem trata, quem carrega, quem faz tudo, a enfermeira e pediatra, que são primeiro, né, a lidar com essa criança. Então, sou a favor de fazer cursos, né, para todos os pediatras no país, para todos os enfermeiros no país, para os clínicos gerais também, para todo mundo, para capacitar eles, né, em doenças raras, para a gente avançar mais. Porque se a gente também conseguir criar esse fundo, tá, temos dinheiro, temos capital, mas o outro capital, que é o recurso humano, que é muito importante, tanto quanto o recurso material, nós não podemos trabalhar. Hoje, infelizmente, temos menos que 300 geneticistas no país, metade deles encostado. Então, como se faz, né, para trabalhar as doenças raras? Ou seja, metade não trabalhando na sua área de escolha, de especialização. Exato. Tony, eu estou sentindo, você deve estar sentindo também, com essa questão da pandemia, um certo, mundialmente, não é só aqui no Brasil, não, uma certa desatenção à pessoa com deficiência e à pessoa com doença rara. O Ministério da Saúde, em nenhum momento veio a público dizer que as pessoas com deficiências representam um grupo de risco. Exato. Isso gera uma ação em cadeia. As secretarias estaduais acabam não fazendo também, porque a liderança é do Ministério, as secretarias municipais, por tabela, acabam não fazendo, e essa problemática acaba não chegando à sociedade, às pessoas com deficiência, doenças raras e suas famílias. Então, a gente tem relatos de centros de pessoas com deficiência na Europa, na Itália, na França, na Espanha, onde as pessoas foram dizimadas, né? Morreram todas, por falta... Bom, eles chegaram a um colapso do sistema hospitalar, mas não houve as informações necessárias para conscientização das pessoas e para que elas pudessem se proteger na medida do necessário. Como é que você vê isso? Vocês lançaram recentemente uma cartilha de instruções, né, de cuidados que devem ter as pessoas com deficiência, suas famílias, doenças raras, seus cuidadores também. Como é que você vê esse cenário na pandemia? Você tocou no assunto importante que ia falar na sequência, que a criação do documento sobre doenças raras e a Covid-19, no apoio à febre raras, né, foram perguntas e respostas, orientação sobre a epidemia do coronavírus para pessoas com doenças raras e seus cuidadores, né? Foi criado a partir da solicitação da febre raras. Ela contou com apoio da Coordenação Técnica de Observatórios de Doenças Raras de Brasília, da Universidade de Brasília, apoio da Coordenação Geral de Pessoas com Doenças Raras, para a gente elaborar um documento. Foram mais de 40 profissionais de saúde, 40 especialistas no país inteiro. Elaboramos um documento muito robusto, muito importante. Esse documento foi elaborado a partir das perguntas que foram endereçadas, né, por pessoas com doenças raras e seus familiares, né? Então, ele responde desde as dúvidas básicas sobre o vírus até questões mais específicas, como quais são as complicações mais frequentes causadas pelo vírus nos pacientes raros, tá? Algo que nos deixou muito feliz foi que o documento foi adotado como referência pelo Ministério das Mulheres, né, da Família e dos Direitos Humanos, e ganhou uma tradução em libras para cada tópico apresentado, tornando o livro totalmente acessível.
Tá? Então, isso que eu acho foi muito importante e nós encaminhamos ele também para o Ministério da Saúde. Uma pena que a gente viu que o Ministério da Saúde não fez essa alerta. Contudo, esse documento robusto que foi criado, fizemos duas versões dele em pouco tempo. Eu acho que a gente teve tudo e agora estamos tentando traduzir ele para espanhol também para mandar para o país da América Latina, que algumas associações estão pedindo para a gente encaminhar para eles. Além dessas medidas, Dr. Cid, a gente fez uma coisa super importante que eu quero citar aqui, várias medidas, né? Foram projetos que a Casa Hunter fez durante essa epidemia. Um deles, a primeira medida foi o plano de contingência para os pacientes que realizam infusões nos centros, né, de referência. Essa ideia surgiu por conta das orientações das autoridades governamentais para evitar aglomerações, né? Lembra, eles reduziram a disponibilidade dos transportes públicos. Só que isso foi um impacto direto, né, nessas pessoas com doenças raras, como eles vão, né, fazer infusão semanalmente. A maioria das doenças, Kine-Pompe, Fabry, Gaucher, mucopolissacaridose, todas essas doenças, né, HPN, Chua, precisam de fazer infusão nos centros, né? Então, isso levou à suspensão das atividades nos centros de atendimento ambulatoriais e, enfim, trouxe a real possibilidade de mortes para muitos pacientes. Eles ficaram apavorados. Então, para garantir o funcionamento regular desses centros, onde ocorrem terapias de reposição enzimáticas e demais tratamentos, criamos um projeto para manutenção dos centros como ações chaves. Contratação de equipe para limpeza terminal. Tá? Isso foi muito importante, né? Uso de máscaras N95 pela equipe da enfermagem que faz essas infusões. Então, a gente fizemos todo esse trabalho, disponibilizar um transporte, né, privado, tipo Uber, para os pacientes que não podem mais vir por transporte público, também para proteger eles. E não deixamos aglomerações mais nos centros de infusão onde Casa Hunter tem acesso. Então, isso foi um dos planos que Casa Hunter, uma das medidas que Casa Hunter adotou. A segunda medida, que foi também, que está sendo um sucesso, foi a criação do projeto Solidariedade. Eu acho que você está a par também disto. A ideia aqui é combater a falta de equipamento de proteção individuais, tipo, que são chamados EPIs. Nós criamos uma campanha de arrecadação de fundos para a produção de aventais, tocas, protetores, né, máscaras descartáveis. A ideia é muito especial porque, além de incentivar a produção, né, desses produtos de mais alta importância, temos uma ação de imenso valor social. Você criar emprego para essas pequenas oficinas ou essas fábricas de pequeno porte, gerando renda e manutenção de empregos nessa população de baixa renda, né? Então, foram bastante, os beneficiados são órgãos e entidades públicas, e a gente já entregou para mais de 4 a 5 hospitais desde a semana passada até ontem, mais de 10 mil avental a gente entregou nesses hospitais, e nos próximos 10 dias vamos entregar outros 10 mil aventais e mais de 20 mil máscaras. Arrecadamos até hoje 238 mil reais, que estão sendo usados totalmente para a aquisição desses materiais tão importantes. O engraçado é que nos hospitais que a gente está entregando, a maioria deles são 100% SUS. Entre eles, muitos hospitais já estavam zerados, sem nada de equipamento. A terceira, então, essa foi um dos projetos que eu acho que super importante, que valoriza também o trabalho desses profissionais de saúde, que protege eles. Então, foram bastante medidas nesse sentido. Além disto, um dos projetos importantes que Casa Hunter faz, que é o Day Hunter, que é o atendimento semanal, uma vez por semana, multidisciplinar aos pacientes com doenças raras. Nós suspendemos o atendimento presencial, mas continuamos atendendo online esses pacientes, via WhatsApp, via telefone, via internet, via plataformas eletrônicas, esses pacientes, e dando apoio psicológico, especificamente, orientação até jurídica, especificamente nessa crise que nós estamos passando. Então, a Casa Hunter foi rápida, né?
em todas essas medidas para dar apoio o máximo às pessoas que mais precisam da gente nesse momento. Queria dizer que está com a gente já está terminando, o Roberto Nader, a Raíssa Cipriano, né, que eu já falei, a Rosiana Pimentel, a Leopoldina, o Hélio Hong Júnior, por sinal, mandou um abração para ele, meu amigo meu de infância. Muita gente aqui, né, esses lives têm alcançado 2, 3 mil pessoas, eu acho, né, números consideráveis, né, até porque agora tem muito live acontecendo, É verdade. todo mundo, então está uma disputa por tempo para live que é tremenda. Mas olha, Tony, nós vamos terminar. Eu queria que você contasse aqui, para terminar, voltasse na sua questão mais pessoal, né? Mas como é que se divide seu tempo entre pai do Anthony, entre empresário do mundo da confecção, né? De moda, de roupas, e líder, né? E da questão das doenças raras, né? As pessoas, às vezes, devem se impressionar com a sua capacidade de trabalho. Então, eu queria que você contasse, ensinasse aí, quem está nos ouvindo e vendo, como é que você divide seu tempo, como é que você é tão eficiente nas várias áreas que você atua. Olha, às vezes eu não sei como faço tudo isso, mas tenho a certeza que o mínimo 15 horas por dia eu trabalho. 15 horas por dia, mas eu chamo isto de milagre do amor, que faz as coisas acontecerem. A gente não desiste, com todo o cansaço, com vários medicamentos que a gente toma, né, por causa da carga do trabalho, da pressão em todos os sentidos, mas essa causa me ensinou que, em primeiro lugar, a vida, em primeiro lugar, os entes queridos, em primeiro lugar, os pacientes, e o resto, consequência do nosso trabalho. A minha confecção, antes de descobrir a doença do meu filho, era uma pessoa ligada totalmente. Saía para almoçar 15 minutos, voltava correndo para entregar pedidos, para atender, para fazer tudo. Hoje aprendi que ser empresário não precisa também totalmente estar dentro do seu escritório ou dentro da sua fábrica. Você pode administrar isso de longe com a equipe muito bem administrado e as coisas vão funcionar. Meu tempo hoje é 70% Casa Hunter e Anthony e 30% minha empresa. Antes era 100% mais minha empresa, 100 e pouco, né? Minha empresa, vamos dizer assim. As pessoas, eu quero dar esse recado para todo mundo. As pessoas são felizes, 90% das pessoas são felizes e não sabem. Correm atrás de dinheiro, correm atrás de tudo e esquecem a coisa mais importante que eles têm, que Deus dá de graça para todo mundo quando dá a saúde. Se você tem saúde, seus filhos têm saúde, agradeça a Deus, você tem tudo. O resto você vai fazer com tempo, com calma, você vai conquistar tudo. O mais importante é isto. Eu queria aproveitar últimas palavras aqui para mandar uma homenagem, um abraço, né, nosso carinho, respeito, também à sua esposa, que é uma grande batalhadora da causa e uma super parceira sua, não é isso? Exato, exato. Muito obrigado de citar ela, porque se não fosse graças a ela, ao apoio dela, ao carinho que ela dá pela causa, ao cuidado que ela tem com o Anthony, eu não poderia fazer aquilo que eu fiz e que estou fazendo hoje. Realmente, a mulher e a mãe faz toda a diferença. A minha esposa foi essa pessoa parceira, carinhosa, apoiadora em todos esses tempos difíceis que nós passamos e em todas essas conquistas. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Tony, muito obrigado. Você é um exemplo, né? Mostrou mais uma vez aqui para a gente um exemplo em várias frentes, né? Na frente empresarial. Sua empresa, eu sei, continua um sucesso, apesar da dificuldade de ser empresário no Brasil. Ô, Linus. A Casa Hunter e a Febra Raras, né, atuando com grande eficiência, e você é uma pessoa, no plano pessoal, muito simpática, muito determinada, né, muito inteligente, né, precisa ser também, mas né, mostra para a gente uma garra que é sempre importante ver, saber,
né, e aprender com ela. Então, parabéns, obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado, Dr. Cid. Eu que agradeço pelo carinho, pela parceria. Isso, cada vez mais, as tuas palavras, volto a te falar, me coloca mais ainda na responsabilidade de gente continuar juntos, seguir em frente e conquistar, né, mais espaço para os pacientes com doenças raras e deficiência no país. Eu agradeço muito por ter conhecido essa pessoa rara, né, que é Cid Torquato. Acredita em mim, tua inteligência, teu profissionalismo, mas seu carinho pela causa, que também faz a diferença dentro da secretaria e toca todas as pessoas que te conhecem. Né? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço também o trabalho de todo mundo dentro da sua secretaria, dentro da prefeitura. Eu acho que está sendo feito um belo trabalho. O mais importante é cuidar do ser humano, independente aonde esteja, independente da deficiência dele. Cuidar dele da forma digna e correta. Muito É obrigado. isso aí, Tony, meu amigo. Vamos esperar passar essa pandemia para a gente comer ou uma comidinha japonesa ou uma comidinha árabe, hein? Isso mesmo. E a gente Saudade, não é virtual. saudade. Bom, obrigado, Adriano. Obrigado, você aí, nosso companheirão, grande intérprete. Valeu. Muito obrigado. Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, muito, muito obrigado. Isso é para vocês, né? Quer dizer, a gente está gerando esse conteúdo. Se não tivessem vocês aí assistindo, não faria o menor sentido. Divulguem, a gente está com esses lives todos os dias, idealmente ao meio-dia, pode ser que algum dia ou outro varie, mas idealmente ao meio-dia, com pessoas interessantíssimas aí. Amanhã, se eu não me engano, é o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, cara por primeira linha, parceirão. Depois nós temos a vereadora Genaína, acho que na sexta-feira. Ou seja, a programação está aí no Facebook. Semana que vem tem outra, né, pessoas do primeiro time de gabarito. Então, convido a todos para estarem com a gente, mandarem suas perguntas, participarem, ou seja, estarem juntos. Tony, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, pessoal. Abraços. Abraço. Tchau, tchau. Pode ir.